Em Brasília, para voltar a falar sobre o depoimento do coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley, a CPI do MST. Agora, a Janaína Camelo traz as informações para a gente a respeito desse dia importante na CPI. O que esperar desse depoimento de Stedley, hein, Janaína? Muito bom dia, Lívia. Bom dia a todos. Pois é, João Pedro Stedley deve responder aí a todas as perguntas feitas pelos parlamentares, tá? Ele deu uma entrevista ontem, onde ele disse que vai comparecer à CPI sem nenhuma preocupação e que no seu depoimento vai defender todos os interesses da reforma agrária. Esse depoimento, ele é um dos mais aguardados da CPI, até porque foi a partir das falas de Stedley que a comissão foi criada, né? Lembrando que em abril desse ano, ele publicou nas redes sociais um vídeo convocando aí os movimentos a promover ocupações de terra, o que acabou acontecendo nos dias seguintes, inclusive aquela ocupação na fazenda da Embrapa, lá em Pernambuco. Bom, o depoimento de Stedley está marcado para as 2h da tarde de hoje e lembrando que esta deve ser a última oitiva da comissão, tá? Porque o relator da comissão, o deputado federal Ricardo Salles, do PL, ele disse que deve antecipar a apresentação do seu relatório logo depois do depoimento de João Pedro Stedley, porque a comissão, que ela é formada majoritariamente por parlamentares da oposição, ela acabou sendo desidratada depois de diversas manobras do governo, principalmente na semana passada, né? A gente lembra que a oposição tinha conseguido aí aprovar a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, mas esse depoimento acabou sendo barrado por decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que acatou uma questão de ordem do deputado federal do PT, Nilton Tato. Além disso, partidos do Centrão, que negociam com o Palácio do Planalto a reforma ministerial, troca e recebimento de cargos no governo federal, acabou também fazendo algumas alterações na composição da CPI e retirou parlamentares que tinham uma posição mais crítica com relação ao governo e colocou. Reforçando, então, a informação da Janaína Camelo, previsto, então, para as 2h da tarde, esse depoimento de João Pedro Stedley, que é o dirigente nacional do MST, a CPI do MST, um dos depoimentos mais aguardados, e é sobre esse assunto que a gente traz mais análises agora para você aqui no Jornal da Manhã. Começando com você, Diogo Schelp. Stedley disse que não está preocupado com esse depoimento, como a Janaína trouxe a informação para a gente, e essa declaração, se não me engano, foi dada durante uma entrevista para o site de notícias Brasil de Fato. E nesse contexto, ele também criticou a CPI porque, segundo ele, há uma intenção e um movimento ou uma tentativa mais de criminalizar o movimento social do que efetivamente discutir políticas que vão ao encontro da reforma agrária. Válida essa crítica para você? Olha, Lívia, é óbvio que Stedley é muito esperto, não é? Macaco velho, digamos assim, nesse âmbito político de debates ideológicos. Mas o fato dele não estar preocupado não me espanta, porque o Stedley ele sempre falou abertamente sobre as estratégias do MST. Vale lembrar que no ano passado, por exemplo, quando foi confirmada a vitória de Lula nas eleições, ele deixou claro, deu entrevistas, mais de uma, dizendo que a partir da posse de Lula as invasões de terra iam aumentar, né? Isso porque, obviamente, o movimento dele estaria à vontade para fazer esses movimentos, fazer essas invasões diante de um governo de Lula. E também deixou claro que era a hora de aumentar também a participação do grupo no governo. Isso tudo é claro, isso é evidente, basta olhar o cronograma de órgãos como o INCRA para ver que há militantes do MST lá. O que me chama a atenção nessa CPI do MST é a oportunidade desperdiçada, porque era uma CPI que tinha chance de conseguir um resultado concreto, descobrir de fato alguma coisa que pudesse, né, levar à responsabilização dos líderes, das lideranças desse movimento. Ao contrário da CPMI de 8 de janeiro, que desde o princípio apenas poderia chover no molhado e repetir uma polarização política. No entanto, o relator e o presidente da CPI propor o indiciamento aí de 5 lideranças do MST, ou de revelar as relações do PT e do PSOL
com o MST, inclusive de parlamentares. Isso já foi feito antes, em outras CPIs do MST, já foram 5 CPIs do MST. Em 2009, por exemplo, chegou-se a conclusões muito parecidas com a que aparentemente vai se chegar nessa CPI aqui, mas nada aconteceu, ou seja, as CPIs acabaram em pizza, não vejo nada de diferente previsto para essa agora. Ô Beraldo, você concorda com o Schelp? É uma oportunidade que foi desperdiçada mais uma vez pelos parlamentares? Não, eu não concordo, não. Eu acho que o fato da CPI fazer o seu trabalho como ela está fazendo, liderado ali pelo deputado Zucco, Ricardo Salles, Kim Kataguiri e outros, ajuda e é importante relembrar à sociedade o papel que o MST tem nesse contexto da esquerda brasileira. A gente não pode esquecer que Lula assumiu, ele ganhou a presidência em 2002, assumiu em 2003, e o PT governou o Brasil a maior parte desde então, a maior parte do tempo desde então. E o que a gente viu nesse período? Crime organizado se fortalecendo de maneira nunca vista, e aí a gente precisa reforçar que o combate ao tráfico de drogas é, sobretudo, uma tarefa que cabe à Polícia Federal, porque o tráfico é internacional, envolve vários estados, e é a Polícia Federal que deveria ter sido fortalecida e ter recursos suficientes, não só financeiros, mas técnicos, de pessoal, para fazer o combate ao enfraquecimento do tráfico de drogas. Aí a gente vai ver o que aconteceu com o MST. O MST vai se fortalecendo e encontrando nesse ambiente, não só político, uma rede de proteção que permite que este grupo cometa crimes de forma impune, não só cometa crimes, consiga eleger uma bancada que estava presente ali na CPI para defendê-los, defender pessoas que transgridem a lei, pessoas que, conforme depoimentos dados à CPI, submetem aqueles seus seguidores, aquelas pessoas que ousam discordar de seus líderes, submetem essas pessoas à violência física e psicológica. Então, o papel da CPI é fundamental para que a sociedade se lembre: temos este problema e este problema tem que ser enfrentado, porque não é possível que João Pedro Stedley, que desfruta da mais íntima relação com Lula, a ponto de ter ido à China acompanhando o presidente da República, agora se comporte como uma pessoa experiente em lidar com crimes. Sabe aquele ladrão que é preso 10 vezes? Quando ele vai à delegacia, ele não se dá mais como uma pessoa que fica incomodada com aquela situação. João Pedro Stedley, da mesma forma que defende essas figuras há tantos anos e esta prática, vai a uma CPMI por cima, sabendo que tem lá a sua bancada para defendê-lo. Olha, e ainda falando